1 Timóteo, capítulo 3. Então, quando você consegue no método audiovisual, a chance de você guardar o que está sendo lido é muito maior. Então, hashtag o pessoal que está estudando para concurso, o pessoal que está estudando na faculdade, está fazendo um segundo grau aí, já fica a dica. Então, quando eu escuto e eu automaticamente leio, eu tenho um poder de guardar muito maior. Amém? Todos acharam aí? Então, vamos lá, assim diz a palavra de Deus. A qualificação dos bispos ou pastores e dos diáconos. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. A mensagem dessa noite vai falar do paralelo entre a igreja e um avião. Pastor, que isso? Sim. Eu, cada vez mais me debruçando nos ensinamentos de Jesus, vi que o mestre tinha uma característica e em meio a essa característica ele fez o quê? Ele usou muito, não foi pouco não, da estratégia de pregar por parábolas. Então, ele lançava a mão de parábolas e, em meio a essa parábola, ele ministrava as pessoas. Então, ele fazia paralelos de coisas cotidianas com os ensinamentos espirituais que ele queria trazer para a igreja. Então, usando essa premissa do mestre, assim eu tenho optado por fazer. Buscar trazer, muitas vezes, o ensinamento em cima de uma situação da vida cotidiana, para que você faça o quê? Para que você possa trazer um entendimento pleno. Amém? Então, hoje e na próxima semana, eu tenho a expectativa de fazer um estudo, trazendo exatamente isso. Um paralelo entre as funções de um avião e as funções ministeriais de uma igreja. Entre as posições que se há de cumprir dentro da aviação e também as posições que se há de se cumprir dentro do ministério. Porque muitas vezes nós temos curiosidade, não, eu acho isso, eu acho aquilo, né? E o que o Ministério Apostólico Goel acha como órgão administrativo? Pois bem, vou tentar fazer o paralelo com você, ok? Então, nessas duas mensagens eu vou trazer duas correlações. A primeira, a aviação comercial. E na próxima semana eu vou trazer da aviação militar. Então, essa semana nós vamos trazer paralelo do que é uma igreja formada num contexto da aviação comercial, e na próxima semana nós entraremos numa outra vertente, também falando sobre os dons espirituais de um ministério apostólico. Pois bem, quando eu penso num avião, e aí eu pergunto a você, quantos de vocês já andaram de avião? Quem aqui? Faça um sinal para me saber. Quem aqui já andou de avião? Adorei essa palavra. Ainda não. Sério? É porque você não conhece Fernando de Noronha. Ah, mas se você começar a ver fotos de Fernando de Noronha, eu acho que você supera o seu medo. É lógico que você... Olha só como é que são as coisas. É impossível a gente ir em Fernando de Noronha tendo medo de avião? E aí? Não. Tem o mar, você pode ir de barco. Aí, meu Deus do céu, aí eu vou orar no final dessa mensagem para... Vou clamar por libertação nesse negócio, que aí fica difícil. Mas a grande questão, e aí vem uma reflexão também sobre isso, porque muitas vezes nós temos sonhos, mas situações da vida cotidiana impedem que nós venhamos a chegar a este sonho.
Então você vai ver que essa mensagem também vai passar por esse caminho. Existem muitas pessoas no nosso meio, muitas pessoas que nos assistem, muitas pessoas no nosso país e, quiçá, neste mundo, que vivem no mundo de sonhos. Mas que quando você chega para ele e fala, não é aquele ali o teu sonho que está vindo? É o sonho que semelhante ao que acontece num ponto de ônibus, né? E aí não vou botar nenhum ponto de ônibus aqui na ilha, não. Que às vezes você está ali facinho no ponto, o motorista olha com cara de piedade e encosta para você e pergunta, quer entrar? Tipo as vans fazem, né? E aí, ó, Vacacuia, Cocotá, bancários, vou também lá no Caju, mas se você não vai, eu posso passar por Botafogo, só entra. Não é essa sensação da van? Que o cara fala, ó, Jardim Guanabara, não, eu vou para Cacuí, isso, Jardim Guanabara, depois eu vou lá na Cacu. O importante é você entrar. Mas o motorista de ônibus de linha convencional faz isso? Não. Pensa na Avenida Brasil. Quem já pegou ônibus na Avenida Brasil? Aquele ônibus vindo a 110 por hora. Né? Porque o tacógrafo do ônibus é meio diferente do tacógrafo do carro. Né? O carro tá, mas ele está lá soando a 60, mas ele está andando do teu lado. E aí você estica o dedo. O que normalmente acontece? Está arriscado ele levar a tua mão, teu dedo, né? Traduzindo, quando você faz sinal para ele, já é difícil ele parar. Concordam comigo? Imagina se você ficar parado no ponto, olhando para a cara dele e ele passando. Qual é a chance dele parar? Nenhuma. Assim, muitas pessoas vivem as suas vidas em meio aos sonhos. Elas querem entrar nesse ônibus e viverem seu sonho. Mas eles continuam somente no ponto sonhando. Traduzindo, entre sonhar, levantar o braço, ver o ônibus parar na sua frente e você decidir dar o passo à escada, se chama realização. Então, o que eu quero convidar você essa noite é refletir sobre se você tem sido um conquistador ou se você tem sido somente um sonhador. Pastor, eu estou no meio da luta, eu estou no meio do combate, mas eu não desisto. E eu vou falar, louvado seja Deus. Porque essa é a questão. Não quer dizer que o primeiro ônibus na Avenida Brasil, que você der sinal, se ele não parar, que você vai desistir, que você vai voltar para casa, que você não vai mais para onde você queria. Não, eu vou ficar aqui, eu vou perseverar, eu vou continuar lutando, eu vou continuar acreditando, eu vou colocar a minha fé em ação, porque eu tenho certeza que o próximo vai aceitar o meu chamado, vai atender ao meu sinal. Eu vou parar e eu vou entrar. Mas e o tempo que se perdeu? Eu creio que se esse motorista foi bom, ele vai até dar uma pisada a mais e vai recuperar o tempo perdido. Quantas pessoas já entraram no ônibus, perderam o primeiro, quando entra no segundo, antes de chegar no teu ponto, ele já passou o outro? Quem já passou por isso? Eu já passei diversas vezes. E tu vê ele passando, não acredito, não parou, meu. E aí tu fica chateado e fica ali, às vezes 5, 10 minutos, mas se for uma viagem longa, quando tu vai ver lá na frente, tá passando o outro, e tu, poxa, olha só a situação. Eu vim no segundo, reclamei, murmurei, na verdade, vou chegar junto. Exatamente. Às vezes isso se torna livramentos. Amém? Mas o nosso objetivo hoje não é falar de ônibus, nosso objetivo hoje é falar de avião. Mas Deus sabe de todas as coisas. E se nós sentimos de passar primeiramente no ônibus para chegar até o aeroporto, que a gente chegue ao aeroporto de ônibus. Mas o fato é, quando você pensa naquele avião de linha, aquele avião comercial e um avião das grandes companhias, você pensa aí num 737, você pensa num 747, você pensa num DC-10, e aí você pensa naqueles aviões grandes de linha, você começa a entender que a igreja é muito mais parecida com um avião do que você pode pensar. Mas vamos junto, vamos ver se isso procede ou não? Então a gente começa. Quando o avião chega ali, antes de pensar, de colocar pessoas dentro, de dar o pronto para que as coisas comecem a acontecer nele, é necessário que cheguem 2 pessoas primordiais para que essa história se torne realidade. E quem são essas 2 pessoas? Que normalmente vão estar muito bem vestidas, com os seus caps, e vão andar à frente para chegar nessa aeronave num primeiro momento. Quem são esses? Piloto e o copiloto.
Algum de vocês que andam, eu sei que algumas pessoas aqui já andaram muito de avião, você já estava ali na sala de embarque e viu passar a tripulação e viu um chegar separado do outro? Já notaram isso? Alguém já viu? Porque se viu, eu já vi uma vez, porque eu, né, tenho algumas 1000 horas de voo na minha história. E eu nunca vi. Sempre que você está ali na sala de embarque esperando, não é isso? Vem 2 cidadãos bem ataviados, bem vestidos, chegando junto para adentrar na aeronave. Isso, quando não chega, a comissaria junto. Porque eles estão numa sala de espera, esperando o momento certo para que eles possam dar início a esse sonho, a este voo. É até difícil, né, de separar o que é o que. Então, normalmente você já bate o olho e fala, opa, aquele ali é o piloto e o copiloto. Num primeiro momento, é difícil você conseguir identificar quem é quem, concordam? Porque estão os dois normalmente de terno, de cap. Se você prestar muita atenção, você talvez veja que tem um que tem mais listras na farda do que o outro, para diferenciar um grau de hierarquia. Mas você vai ver que em alguns momentos, os dois têm a mesma, entre aspas, patente. Os dois têm a mesma antiguidade, ok? Mas quem é quem? Você só vai conseguir descobrir isso num detalhe, que é a hora que eles entram dentro da cabine. Dentro da cabine, você vai conseguir identificar por um detalhe de padronização internacional da IATA, que é o Código de Aviação Civil. E ali, se você passar e olhar para dentro da cabine, você falar, agora eu sei quem é o piloto e quem é o copiloto. E eu pergunto para vocês, como é que você sabe disso? E aí, sabe? Sabe? Hã? E aí, que posição é essa? Pela padronização internacional, o piloto sempre estará sentado à esquerda da cabine. Então você vai ver 2 assentos à frente, 2 homens com roupa quase sempre igual ou muito parecida, mas o que está sentado à esquerda seria o mais graduado. E aquele é o piloto dessa aeronave. Então, chegaram juntos, entraram juntos, estão vestidos juntos, mas por mais que os dois tenham um papel relevante nesse voo, um está na posição de piloto principal e o outro de copiloto. Ou uma outra nomenclatura, primeiro em comando e segundo em comando. Ok? E eu pergunto, parece ou não parece com a igreja isso? Onde normalmente vocês, que são servos do Deus Altíssimo, veem que as igrejas que você conhece normalmente vai ter o quê? Vai ter a figura de um pastor e do seu co-pastor. Não é isso? Então você vai ter uma pessoa que vai estar à frente do rebanho e vai ter um que vai ter capacidade para tal, porém ele vai estar na posição de auxiliar. Então você tem 2 pessoas importantes, 2 pessoas que são coadjuvantes, 2 pessoas que estão ali, né, num papel importante, mas que no dado momento tem que se escolher quem vai sentar em que posição. Pastor, é possível você ter um copiloto menos graduado que um piloto? Mesmo que ele tenha mais experiência que o outro, se na escala ele tiver nominado como piloto, quando ele entra ali, por mais que o outro seja mais graduado, mais experiente, quem manda no avião? É o piloto. E essa é a grande reflexão que eu trago para vocês. Então, indiferente da posição que você esteja, se você estiver escalado para estar numa posição, é lógico que você deve respeito àquele mais antigo, é lógico que você precisa ter os ouvidos atentos, você tem que repreender a soberba e entender que por mais que naquele momento ele possa estar fazendo, às vezes, do seu copiloto, ele não perde o know-how e a experiência que ele tem. Então, isso é muito importante também para que, nesse casamento, as coisas aconteçam perfeitamente. Porque um desajuste entre eles coloca em risco quem? As suas vidas? Lembrando que a gente está falando de um 737, um 747, um DC-10. São centenas de vidas que estão esperando e acreditando, confiando as suas vidas nesses homens. Amém, igreja? Então, eu preciso entender
a função desses homens. E aí peguei umas apostilas específicas de aviação civil, e eu queria ler uns detalhes aqui, e eu queria que você entendesse como numa parábola de Cristo. Pois bem, geralmente o piloto, denominado piloto em comando, é aquele que se assenta à esquerda do cockpit e tem a palavra final sobre qualquer questão dentro do avião. Então, a palavra final dentro do avião é dele, ok? Uma outra situação, o comandante é o único que pode registrar um nascimento ou um óbito, interessante, fazer a guarda de valores, e é ele que cabe, se houver uma situação de mau tempo, decidir, nós vamos adiar a decolagem. Então pode estar todo mundo, não dá, vamos embora, comandante, a equipe de apoio, está tudo beleza. A decisão é dele. Tem uma história que aconteceu lá no Uruguai, né, lá em outro país, que um avião estava em uma certa situação, num certo lugar, e a equipe de apoio chegou e falou, ó, não tem condição de pouso não, hein? É melhor a gente dar a volta e esperar mais um pouquinho. E o comandante falou assim, não, sou bom nisso, tenho anos de experiência, eu vou pousar. E você vai entender porque eu estou dizendo isso já já. Os apoiadores falaram assim, será, comandante, que não vale a pena, já que a gente ainda está com combustível, dá mais uma voltinha para o vento soprar e, de repente, dar uma melhorada no clima? Quem toma as decisões aqui? Sentido cobrir, firme descansar. Né? Hierarquia. É o Senhor. Então, preparar para o pouso. E assim foi preparado para o pouso, ele com a responsabilidade no mãe sobre suas mãos. Aconteceu um incidente na hora do pouso. Um trem de pouso recolheu por causa dessa situação de má visibilidade. Lá no Uruguai, eles tiveram problema com o motor e correu o risco de ter afetado a estrutura da aeronave. E aí, quando todo mundo viu que sobreviveu, que estava bem, ele falou, atenção, todo mundo bem? Todo mundo bem. Ok, então aí um dos tripulantes levantou a mão, opa, presta aqui. Puxou a caixa preta e falou, nós não. Você disse que quem mandava era você. A caixa preta não sai da minha mão. Por que você contou essa história? Porque quando a gente volta para a aviação, a gente vê que pode haver momentos durante o voo que o piloto precisa descansar, precisa se ausentar, ou precisa ir ao banheiro, quer ir tomar um café. E o que ele vai fazer com a direção, com o comando do avião nesse momento? Ele vai passar para o copiloto. Ok? Mas o que a IATA prevê sobre uma situação de voo dentro da cabine? Que tudo o que vai acontecer precisa ser verbalizado. Olha que profundo isso. Por que precisa ser verbalizado? Porque eu posso chegar, por exemplo, para a pastora Cátia e falar, pastora Cátia, eu recebi um convite e semana que vem eu não vou estar à frente do avião. Você vai fazer a decolagem. Ela precisa chegar e falar, ciente que no próximo culto a decolagem está comigo. Ah, mas para que isso? Por um motivo simples. Porque na convenção da IATA, tudo que acontece dentro da cabine está sendo gravado. É a famosa caixa preta, que na verdade não é preta, ela é com a cor mesmo, laranja. Laranja, né? Mas é caixa preta, né? Mas a caixa é laranja. Então, tudo que está sendo falado ali dentro, falou de futebol, falou de isso, falou de golfe, está sendo gravado, está tudo sendo gravado. E pode ser conversado, não tem problema em conversar. A questão é que quando eu tenho uma coisa importante para acontecer, eu preciso que haja diálogo. Eu preciso que haja conversa. E mais do que por simplesmente ter o diálogo, ter a conversa, precisa ser sinalizado pelo receptor que ele entendeu o que foi falado para ele.
Está entendendo isso? Você está entendendo o mistério, o paralelo do que Deus está tentando falar no teu coração? Que da mesma forma, numa igreja, se na liderança dessa igreja não houver diálogo, coloca seriamente em risco o rumo desse avião. Coloca seriamente em risco o rumo dessa igreja. Então, não há nada mais importante do que haver diálogo. Porque, de repente, o comandante fala, poxa, eu estou querendo levantar porque eu quero tomar um café. E o copiloto chega e fala, eu estou muito tonto, baixou minha pressão, estou passando mal. Eu não tenho condições de assumir nessa hora. O que é mais importante? Eu levantar, porque eu estou no comando, para tomar um café? Ou, opa, calma aí, você está tonto, o que houve? Né? Chama alguém que mala lá de primeiro socorro, mede a pressão dele aqui. Porque aquilo ali é o mais importante naquela hora. Agora ele chega e fala, não... Está comprovado aqui que eu falei para ele que eu precisava me levantar porque eu precisava de cafeína, eu precisava tomar meu café. Agora, a contrapartida é se ele não falar nada e ele desmaia no manche. De quem é a responsabilidade? Vocês estão entendendo? O quão importante é você ter um diálogo aberto? E aí eu saio da igreja, eu saio do avião e eu entro no cockpit da sua casa. Quantos aviões que estão indo literalmente para o buraco por um motivo simples? Falta diálogo. Falta conversa. Falta a clareza das informações. Olha que interessante. Então essa é a grande questão. Eles precisam verbalizar o que estão fazendo, o que estão até mesmo nos momentos de troca, para que em situação nenhuma a aeronave corra riscos. Beleza? Bom, o que mais que a gente tem de interessante para a lição? A principal diferença entre o comandante e o copiloto é a atribuição, a responsabilidade de cada um dentro da aeronave. O comandante é o responsável por toda a operação e pela segurança do avião. Então você vai dizer o seguinte, se eu sou copiloto, comigo não está. Está tudo na conta dele? É isso que o texto diz? Não, a responsabilidade que ele quer dizer é a palavra final é dele. E por isso ele vai responder como palavra final. Mas o que se espera de um copiloto? E aí vem a questão. O segundo em comando, né, ele tem que fazer o quê? Ele tem que auxiliar o comandante da melhor forma possível, operando o sistema da aeronave e ajudando na tomada de decisões. Então, ele ajuda na tomada de decisões, é esperado isso dele. Vou dar o exemplo daquela situação do Uruguai. Se o 01 falasse, vamos pousar agora, eu estou me sentindo seguro, estou me sentindo bem hoje. O cara está feliz da vida. De repente ele está igual o Felipe, pô, você pai, eu tô voando aqui, eu tô sinistrão aqui, eu tô daquele jeito, né? O cara nesse momento se sente tão que ele não bota nem cinto de segurança no carro. Não faz isso não, que dá multa. Mas a sensação é essa, não, eu tô seguro, tô tranquilo. O segundo em comando tem a necessidade de ajudar ele na tomada de decisão. Se nesse caso o segundo não tivesse falado, comandante, vamos dar mais uma volta, não vamos pousar agora não, está muito fechado, a visibilidade é muito baixa, é um pouso difícil, não é um aeroporto internacional, é uma pista improvisada, a gente está correndo um risco, vamos dar mais uma volta, já dou uma olhada aqui no combustível, tá beleza, tá tranquilo. Ele pode fazer alguma coisa a não ser assessorar? Não. Mas se em contrapartida, o outro chega e fala, vamos pousar agora, e ele, como assessor, olha e fala, cara, eu acho que tá difícil, eu não faria isso não, mas quer saber uma coisa? Eu vou ficar bem com ele. Você não tá no esboço não, hein? Vê agora. Eu vou ficar bem com ele, eu gosto de voar com ele. Não vou contrariar não, porque ele pode ficar chateado comigo. Ele não gosta de ser contrariado, então eu vou falar que sim. Sim, comandante. Porque, como eu disse, tudo na cabine precisa ser verbalizado. Porque diante de um tribunal, físico ou espiritual, tudo será levado em conta. Está entendendo o mistério?
Então, e aí, vamos embora, eu acredito no Senhor. No coração dele, ele sabe que está com grande risco de dar errado. Mas o que ele faz? Não, o importante é eu ficar bem com ele. É isso que judicialmente, juridicamente, em questão de código de ética, se espera dele como copiloto? Claro que não. Ele precisa trazer um assessoramento para que as coisas possam correr da melhor forma possível. Então, ele ajuda na tomada de decisões e, quando necessário, ele pilota. Então, isso está na instituição da função de copiloto. Amém, igreja? Vamos mais além. Bom, dentro da troca temporária é importante verbalizar. E tem mais uma coisa. O copiloto precisa tomar muito cuidado com uma coisa. Presta atenção. Ele tem que entender que ele tem que ser proativo e não reativo. Entendem bem esse conceito? Muitas pessoas dentro das igrejas estão agindo somente por reação, de uma forma reativa. Passei dificuldade, eu vou buscar. Tem alguém doente, eu vou clamar por cura. Alguém está desempregado, eu vou começar a jejuar e fazer propósito. Tem alguém mal na minha família, eu vou chorar aos pés do Senhor. Não é nenhuma dessas situações anteriores que se dane o mundo, porque eu estou bem. Não é assim que vocês conhecem muita gente tem agido? Mas, na verdade, ele está falando para que nós venhamos agir de uma forma proativa. Uma vez eu lembro, já era militar, eu era cabo, isso há 1000 anos atrás, há mais de 20 anos atrás, eu era cabo da Força Aérea, lá em outro milênio. Muita gente nem sabe o que é isso, a gente teve um outro milênio, tá? Antes de 2000, o mundo não começou em 2000, não. Né? Então, já tinha vida antes dos anos 2000, antes dos celulares, né? Antes dos tablets, né? Já tinha vida ali, tá? As pessoas sobreviviam. O biscoito não vendia só no pacote com a listinha, você tinha que abrir ele ali, era uma luta para conseguir abrir os pacotes de biscoito, né? Agora não, tem gente que reclama, não, quando eu puxo o fiozinho não tá abrindo, vou abrir uma reclamação. Tudo bem, eu entendo você, mas eu quero só te dizer que a vida era um pouco mais difícil e a gente era feliz. Pois bem... O mertiolate ardia muito. Você daquela espátula tinha no inferno. Tem gente mais antiga que sabe, que não quer apanhar era mole, mas passar o mertiolate que era o sinistro, né? Você ralou todo, você quer eu vou bater em você, pode bater. Não. Pode bater, não vou bater não. Vou passar mertiolate. Aí a criança chorou, mertiolate não, pelo amor. Agora não arde, por isso que essa geração é fraca. Por isso que o ser humano ficou fraco. Geração Nutella. Então, era muito diferente as coisas que aconteciam. Eu lembro que eu estava conversando com um cabo, a gente estava viajando junto de carreta, e ele chegou, evangélico também, e falou assim, poxa, eu estou meio triste. Eu falei, o que houve, rapaz? Fala aí. Senti no meu coração essa semana de jejuar. Falei, pô, legal. Mas eu fui falar para o meu pastor, e ele perguntou por quê. Aí eu, por quê? Por quê? Ele falou, por que eu quero jejuar? Aí ele falou, não sei, mas eu só estou sentindo meu coração, meu espírito está ardendo para jejuar. Aí ele, mas qual é a causa? Aí ele, mas eu não sei, não tenho causa, só estou sentindo isso. Ele, não, isso está errado. A gente só jejua quando tem uma causa, quando está passando por alguma coisa. Aí eu parei e falei, cara, que conselho é esse que o líder está dando para o seu liderado? Que piloto é esse? O cara tem todos os indícios, eu não sei explicar por quê, mas eu estou sentindo alguma coisa diferente. E eu estou achando que eu devo agir de forma proativa. Eu não sei o que está vindo, eu não sei o que vai acontecer, eu só estou sentindo que eu preciso me preparar. E, na verdade, esse líder motivou ele ao quê? Não, deixa seguir o barco. Se acontecer alguma coisa, aí, você já sabe o que fazer. E ele veio procurar, eu falei, não, pelo amor de Deus, cara, eu respeito teu líder, eu respeito a tua igreja, mas deixa eu te dar um conselho. Quem está sentindo? É você ou ele? Ele, eu estou sentindo. Você está sentindo? Eu estou sentindo muito. Então, meu amigo, na boa, se prepara. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Amém? Pois bem, e aí eu volto com isso ao copiloto. Não confunda se antecipar com se precipitar.
se encaixa perfeitamente na igreja ou não? Muitas vezes as pessoas sugerem que algumas coisas aconteçam de uma forma antecipada. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque por mais que a gente esteja vendo que uma coisa tem todo o indício que é aquilo, tá entendendo o mistério? A gente tem que tomar cuidado para não se precipitar. Porque aquilo que já está bem nítido diante dos nossos olhos físicos e espirituais, existe um tempo de maturação para que as coisas aconteçam. E aí, no texto que a gente falou, entre outras coisas, o quê? Tem vontade de ser ministro? Tem vontade de ser obreiro? Tem vontade de ser diácono? Boa coisa você almeja. Mas deixa eu te pedir uma coisa, por mais que a pessoa tenha vontade, tenha um chamado, a gente pega o exemplo de Davi. Davi foi ungido e passaram-se quase 2 décadas até ele ser rei. Mas quando que ele foi ungido? Quase 20 anos antes. Pastor, então quer dizer que as coisas vão demorar quase 20 anos para acontecer? Não estou dizendo isso. Pode ser que seja, mas eu não estou dizendo isso. Mas a grande questão é que, pela velocidade que as coisas acontecem no século atual, nós tendemos a querer que o mundo espiritual acompanhe a velocidade do nosso 5G. Eita, ferro. Isso não está nos... Quem aqui pegou a conexão de escada? Desconexão de escada, você não sabe nem o que é isso. Tinha que dar meia... Não! Minha mãe que conta essa história aí, que a conta de telefone veio tipo uns R$1.000 no dinheiro de hoje. Ai, meu Deus do céu, o que houve? Aí foi descobrir que o pulso, né, do telefone durante o horário comercial tinha uma tabela. De 8 às 4, era tipo, você arranca um olho, tira um fígado e bota lá na telefonia, né? Aí de 4 até as 8, você só cortava um dedo da mão e entregava lá, né? Já doía menos. Aí depois das 8, aí já começava a falar em valores, né? Aí era dinheiro, era tantos dinheiros. Aí depois da meia-noite, eu acho que de meia-noite às 6, aí era um pacote super econômico. Então, o povo ficava... 11h50 tomando café, Gatorade, naquele negócio ali, né? Guaraná em pó, para o quê? Para meia-noite começar a teclar. Não, isso, ICQ é o nome disso aí. É antes disso, ICQ. Para chamar a atenção que estava conversando contigo. Meu amigo, aquelas conversas começavam meia-noite. Porque ou conversava meia-noite, ou você não tinha dinheiro para pagar, porque o bagulho era muito caro. Não é isso? Quando tomou um susto, a gente, meu Deus do céu, ó, rever todas as contas do trimestre, porque o telefone veio um valor absurdo. E, meu irmão, desculpa, eu não sabia. Não duvido nada que do outro lado estava o Duda. A culpa é do Duda, que estava conversando com ele, né, no horário comercial. 2 playboyzinhos, né? Agora o Duda não é mais um playboyzinho, é um playboyzão. Se é que você me entende. O importante é que o carioca perde o amigo ou não perde a piada. Meu Deus, Jesus, misericórdia. Perdoa, irmão. Eu te amo. Libera perdão, hein? Isso é treinamento para liberar perdão. Para ser o CEO. Olha o que eu preguei domingo aí. Amém, igreja? Eita. Então eu preciso entender que eu não posso me precipitar. Eu preciso agir em tempo, agir de uma forma proativa, mas eu não posso confundir isso, a antecipação do problema, com precipitação. Isso quer dizer o quê? O que você está... Me dá um comparativo aí, pastor, que eu não entendi muito bem. Então, vou para a época medieval. O rei de lá, você chamou ele para um churrascão aqui no teu aniversário, ele não quis vir. Aí tu, o cara vem sempre, por que ele não quis vir? Aí tu manda um emissário lá para saber se ele está bem, se está doente. E aí, quando chega lá, tá um monte de soldado treinando na academia militar. Aí tu... O cara não quis vir no meu churrasco. Tá todo mundo treinando aqui. O cara, um monte de fundo batendo funda, fazendo arco, cortando árvore. Tu... Cara, algo me diz que nosso relacionamento pode estar estremecido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar através do meu Itamaraty, né, minha diplomacia, para tentar quebrar, né, ver se está tudo bem. Mas é só isso que eu vou fazer? Não, porque tempo é dinheiro. Eu já vou do lado de cá pegar meus guerreiros e, meu amigo, começa a treinar. Povo da funilaria,
começa a afiar a espada, começa a consertar escudo. Por que, meu rei? Não sei, estou sentindo. Então eu estou agindo de uma forma que eu estou me preparando. Mas porque ele não vê no churrasco que eu já vou montar o exército, vou invadir o país dele, isso é precipitação. Porque, de repente, quando o meu Itamaraty for lá bater um papo com ele, meus conselheiros, meus embaixadores, e aí, rei, o que houve? Não, é que, pô, o que houve? Não, é porque... O que tá pegando? Não, é que... Pô, eu fiquei sabendo que ele mandou um ICQ pra minha irmã, pô, esse negócio aí, cara. Pô, o cara tá dando em cima da minha irmã, tô meio chateado com isso. Pô, é isso, tô achando que vai cortar relacionamento. E aí, ó, fica a dica aí. Você pode começar uma guerra porque tá dando ideia na irmã do seu amigo, hein? Em parte sabemos, em parte profetizamos. Olha aí, o povo da internet aí, fica ligado, né? Então, de repente, é uma coisa teoricamente boba, mas que para a pessoa não é. A pessoa tá ferida, tá machucada. O machucado dela é de verdade. Mas quer dizer que eu vou entrar em guerra por causa disso? Não. Pega esse mertiolate Nutella que não arde e passa. Pega o Band-Aid, aquele Band-Aid do Ursinhos Carinhosos, que minha filha gosta, que tem os cupcake. Agora dos cupcake, agora tem nos Minions. E bota lá o Band-Aid lá, meu amigo. O cara quer botar, deixa botar, tá tranquilo, pô. Amém? Sabe, é interessante, falando nessa questão de conselhos, que eu lembro a história de um ex-comandante meu. Um ex-comandante meu era uma pessoa exótica. Fica só exótica que ele está nativo ainda, né? Vai que ele vê o vídeo e, pô, o que você quer dizer com aquilo? Eu falei que sou uma pessoa exótica, uma pessoa diferente. Morre aí. Um comandante lá do exército uruguaio, né? Ele tinha uma característica exótica, uma pessoa diferente, uma pessoa única. É tipo aquelas figurinhas do Zico na época da Copa, né? Que você comprava 1000 saquinhos, saía do Zico, né? É mais ou menos isso. Bom, um dia ele chegou diante da tropa quando ele assumiu o comando e falou assim: a minha primeira diretiva de comando é a seguinte. Aí todo mundo, né? Pô, primeiro pronunciamento do comandante para a tropa, qual é a parada, né? Ele falou: não tente adivinhar o que eu estou pensando. Cara, aquilo marcou a minha vida. Obrigado, ex-comandante. Você sabe que eu estou falando com o senhor. Aquilo marcou positivamente a minha vida. Aquilo marcou o meu ministério. Não tente adivinhar o que eu estou pensando. Me pergunte. Oficiais entenderam, oficiais superiores entenderam, oficiais entenderam, chefes entenderam, encarregados entenderam, sargentos entenderam, cabos soldados entenderam? Sim, senhor. Se eu falar uma coisa e você não entendeu, me pergunta, porque se você fizer diferente do que eu estou esperando, aí eu vou te pegar na curva. Guerra avisada não mata ninguém. Já diz isso na minha profissão, né? Então ele falou: pô, não entendi, o que eu falei contigo de uma forma diferente, você, pô, o que houve? Não sei. Vai perguntar para quem? Para o meu subcomandante? Perguntar para o teu chefe? Pergunta para mim. Porque se você fez alguma coisa comigo, eu já vou chegar ali, já vou te jantar logo e resolver nosso problema. Se eu tomar o conta agora, eu falo: não, você não tem nada a ver com essa história, não, segue a vida. Você, opa, não tem nada a ver com isso. Mas só tem uma forma de você saber, perguntando para mim e não para os outros. E essa é uma premissa muito importante dentro da aviação, que está dentro da igreja também. Porque quando você não pergunta para a pessoa o que ela está sentindo em detrimento a você, e pergunta para terceiros, há uma grande chance de virar o quê? Vira fofoca. Então não tem nada melhor do que, se eu tenho alguma coisa que a Thay agiu, que está me deixando inquieto, do que eu chegar e falar assim: pô, Thay, queria bater um papo no momento oportuno com você. Pô, eu estou sentindo isso. Porque, de repente, é uma coisa que você, numa conversa interpessoal, num diálogo, radical grego de duas pessoas, algo conversa dois, você consegue resolver. Não num triálogo, não num poliálogo, num diálogo. A gente aproveita e já estuda matemática também. Perfeito? Hã?
português, matemática, radicais, português. A gente estuda português e matemática junto. Entenderam? Chega para a pessoa, conversa com ela. Vou dar um exemplo simples. De repente eu chego aqui, acabou o culto, e eu já entro direto. Vou embora, para ficar todo mundo aqui confraternizando, eu entro. Como aconteceu? A Rebeca sentiu. Só que em vez de perguntar de imediato se eu estava com alguma coisa ou não, eu acredito que ela não levou para a terceira. Eu acredito que foi um questionamento dela. Né? Ela foi uma percepção, né? Uma percepção dela. Ela falou, pô, sentindo que o Amaral está meio isolado na hora do... Tem alguma coisa. Na hora do comes e bebes. Sumia. Ou ele está com um farnel guardado lá dentro, separou e está sentado comendo, ou tem alguma coisa diferente do normal. O que está diferente do normal? A melhor coisa que ela pode fazer é me perguntar. Na melhor das hipóteses, plano B, perguntar ao copiloto. Pô, a gente estava para ir para essa rota aqui, por que a gente deu a volta? Eu não encontrei o piloto, mas você que é copiloto, você que está junto ali, você está voando de halo. A responsabilidade está com os dois. Está entendendo esse mistério? Senti isso, porque de repente ela fala assim, não, é porque ele está numa situação aí que, né, ele está numa extrema low carb. Gostou dessa, né? Uma extrema low carb. Mas com extrema, bem extrema mesmo. A ponto de não comer alguns quitutes que a Patrícia fez. Então o negócio é nervoso mesmo, é operacional, é faca na caveira. Aí ela, entendi. Mas se não faz isso, de repente ela chega e vira para outra pessoa e fala, pô, pastor tá diferente, hein? Não se mistura mais. Aí pronto, já pegou uma pedra de fogo, está cheio de palha, já bateu uma pedra de fogo na outra. Aí a outra pedra de fogo fala, posso falar a verdade? Desde que eu vi aí de um tempo para cá que o ministério está crescendo, ele já não é mais o mesmo. Aí o outro chega e fala, cara, eu sempre desconfiei que ele era arrogante. Pronto, já era. Já era. O pastor só estava, de repente, com uma situação gastrointestinal na qual ele precisava fazer algo que era só dele. Ninguém podia fazer por ele. Mas, na verdade, em vez de chegar e perguntar, começou-se o quê? Dar espaço para que essa conversa de 2, de 3, tenha sempre mais alguém junto, se é que você me entende. Porque nessa hora a gente começa a dar espaço para o diabo. A Bíblia deixa isso bem claro. E aí começam a vir vozes no teu ouvido e você começa a emprestar a tua boca para Satanás. E a Bíblia fala, cuidado. Cuidado com aquele que semeia contenda entre os irmãos, porque isso é abominável diante do Senhor. Mas era só uma dúvida simples, que de repente virou uma tempestade, porque faltou diálogo. Amém, igreja? Está bem didática essa parada aqui, porque hoje nosso objetivo era dar um estudo sobre isso. Então eu espero que eu esteja conseguindo ser bem didático. Meu amigo, no casamento, meu Deus do céu, cara, eu passei por uma experiência que eu não vou falar diante do vídeo, mas nos bastidores a gente conversa, né? De repente, um dia desse, eu vi minha esposa sair de mansinho cedo daqui. Eu falei, tá com expectativa, foi fazer um café pra mim, pá. E de repente, ela voltou e... Aí eu falei, Maninho, do café da manhã que você ia fazer? Eu falei, é que eu olhei rapidamente, só tinha mais de 18 anos. Depois te censura o vídeo. Bota a tag, né? Fato é, de repente eu não entendi. Pensei que a coisa... Pensei que ela ia fazer um cappuccino pra mim, mas voltou a dormir. Voltou a dormir também. E eu fiquei meio frustrado. E por sorte eu não trabalho mais com tropa, porque senão alguém ia pagar aquele preço. Não tinha culto de doutrina no dia, senão... O fato é, eu fiquei meio nervoso. Falei, pô, caramba, eu pensei que era uma coisa e a coisa é outra. Poxa, não... Fiquei frustrado. E no final do dia, partindo da premissa que nós temos um diálogo aberto e tudo na cabine é conversado, pô, não entendi, não. Eu pensei que a gente ia comer um misto quente de manhã com cappuccino, bem cedinho, né, 5 da manhã. E de repente, quando eu olhei, você não sabe o que aconteceu. Aí eu já vi aquela cara de choro, né? Aí eu já me senti um crápula. Eu falei, pô, calma, não chora. Pô, sentindo dor, passando mal. Caraca, por que você não falou pra mim pra gente orar junto?
Tá entendendo? A gente tem que tomar muito cuidado no casamento com achismo. De repente eu cheguei e pensei uma coisa, mas na verdade o que estava acontecendo era outra totalmente diferente. Que se até mesmo ela tivesse falado, mudaria de canal na hora. Não, calma aí, vamos orar por isso. Mas ela também ao mesmo tempo pensou o quê? Eu não quero incomodar ele. Olha que interessante. Então, eu triste, ela querendo me resguardar, traduzindo. Vivendo em duas esferas. Que se não houvesse diálogo, a coisa teria, volta aí, já baixa a censura dos 8 anos, voltando aqui, né? Amém? Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, agora volta aqui. A cortina balançou, voltar nos menores. Amém? O que mais que a gente tem de interessante aí? De repente eu chego para aquele pastor e falo, o que está acontecendo? E o outro chega e fala assim, cara, eu estou sentindo que o pastor está com uma cara de cansado. Uma cara... Será que ele está bem? Pô, cara, vamos botar uma campanha de oração para cobrir o nosso pastor? Pô, cara, eu vou ligar para ele mais tarde para... Não tenho mais intimidade com ele. Eu vou ligar para ele mais tarde para perguntar se ele está sentindo alguma coisa. Senti ele meio... Será que tem uma coisa entristecendo o coração dele? Aí o outro já chega e fala, não, já sei que é isso, ele está muito estressado, ele está precisando desopilar. Eu vou mandar um churrascão cheio de picanha e vou chamar ele lá em casa para comer. Ah, mistério, aleluia. Ô, glória, forte, hein? Vem agora, Rebelar, já arrepiou, cheguei a entregar agora aqui. Vou convidar, ele está precisando disso, o pastor está precisando desopilar. Tem uma churrasqueira aqui, tem um saco de carvão, estou cheio do dinheiro. Vou comprar uma carne, pastor, o senhor está precisando vir aqui para... O que houve? Morreu alguém? Tem alguém doente? Orar para o enfermo? Não precisa trazer óleo ungido não, pastor. Só traz um refrigerante, só que está tudo beleza, o resto já está tudo aqui já. Está entendendo? Às vezes são coisas simples que a gente pode fazer para mudar todo um contexto. Amém, igreja? Bom, aí a gente troca de canal, porque a gente já falou da cabine, agora a gente vai falar sobre a comissaria de bordo. Os comissários de bordo, ou comissários de voo, como você. Qual é o objetivo deles? Vamos lá no manual. Diz o seguinte, são profissionais cuja missão principal é cuidar pela segurança, tranquilidade e conforto dos passageiros do transporte aéreo, bem como do restante da tripulação. Então, o pessoal da comissaria cuida do povo da nave, mas também, ao mesmo tempo, ele não deixa desguarnecido a tripulação. O piloto e o copiloto estão lá, você vê lá que normalmente em voo presta muita atenção no que está acontecendo, né? E de vez em quando lá vai servir a comida e daqui a pouco dá aquele toquezinho macete. Desde o ano de setembro tem codificações para poder abrir a cabine, que fica trancada. Aí eles olham pelo olho mágico, abre. Quer o quê? Não, sei que alguém vai lá da comissaria, prepara lá um lanche, já alega, entrega dentro da cabine. Traduzindo, não é só cuidar não é só cuidar dos passageiros, cuida também da cabine. Está entendendo? E quem faz esse meio de caminho entre cuidar do povo e cuidar do piloto e do copiloto? Essa é a função dos pastores auxiliares. Os pastores auxiliares são aquela pessoa que está ali no tete a tete, está conversando, conhece a Júlia, sabe como é que está a Regina. Então o pastor auxiliar é aquela pessoa que está mais misturada com o povão. Então essa é uma outra função da igreja importantíssima de ser bem cumprida. Se alguém está ali, de repente, de noite, está com uma inquietação e acende a luz, é aquela primeira pessoa que vai ser tocada. Se houver uma coisa mais séria, aí o que ele vai fazer? Aí ele vai acionar a cabine. Você está entendendo isso? E isso nada mais é do que o cumprimento da palavra de Jetro para Moisés. Moisés, não dá para cuidar do avião todo e pilotar o avião. Você tem que ter gente que te apoie para que a coisa aconteça. Você tem que ter alguém ali na linha direta ali, que seria um semelhante ao que nós vemos hoje no militar, como se fosse o sargento. Ah, eu preciso de uma dispensa, eu vou no tenente, mas o que está vendo, meu filho? Não, é que aconteceu uma coisa, meu carro foi pneu. Tá tranquilo, tá tudo bem. Não precisa chorar, eu já entendi. Calma, se acalma, beleza? Eu mesmo vou preencher aqui para tu, já vou levar, eu mesmo já vou despachar contigo. Pô, chefe, só assina aqui que o rapaz ali está com uma situação, bateu com o carro e tem que pegar o guincho ali. Tranquilo, você consegue fazer um meio de caminho. Ah, não, chefe, o cara sofreu um acidente de carro, está internado, quebrou ou faleceu. Aí já é uma outra história. Tá entendendo? Então tem algumas coisas que você mesmo filtra e já resolve, não é isso? Mas tem outras não, essa não. Aí eu arredondo a bola, faço a juntada das informações e faço o quê? Levo para cima. Foi isso que Jetro ensinou a Moisés a fazer. Moisés, divide por frações, porque se o cara está com um problema que pegou a galinha do outro, tiver que chegar em você, a gente tem com milhões de pessoas. Tu vai enlouquecer, mano, não vai dar conta.
Aí Moisés, pô, cara, bom esse conselho. E aí vem uma outra reflexão. Deus falava direto com Moisés? Falava. Existiu um homem na face da terra, além de Jesus, tirando Jesus, né, na face da terra, que fosse semelhante a Moisés? Não. E quem deu esse conselho para ele? Foi o sogro. Olha que interessante, porque Deus às vezes fala ao teu coração e às vezes ele usa outras pessoas para ministrar você, para te apoiar, para te ajudar, para te dar um norte. Amém? Então Deus usa tanto seu Santo Espírito ministrando o nosso coração, também como usa homens e mulheres abençoados para trazer palavra de sabedoria para as nossas vidas. Então, o pastor auxiliar, em cima desse texto, traz algumas coisas que o comissário, a comissaria de bordo, precisa também. Olha, ele tem que resguardar os membros, ou quer dizer, os passageiros. Ele tem que ter uma postura ilibada, não pode ser, né, uma pessoa íntegra. Tem que ter uma boa apresentação pessoal. A educação dele tem que ser diferenciada. Tem que ter cuidado no trato interpessoal, na conversa, na forma de se dirigir às pessoas. Ele tem que ter equilíbrio nas situações mais adversas. Além de apoiar o comando. Traduzindo, houve descompressão da cabine, caiu máscara, está todo mundo em desespero, ele está correndo no meio do avião ajudando pessoas que não estão conseguindo prender o cinto. Ele não pode simplesmente sentar na cadeira dele, se afivela e deixa o mundo acabar. O importante é que eu estou salvo. Não. Ele sabe que ele tem uma grande responsabilidade de cuidar das ovelhas, ou quer dizer, dos passageiros. Está entendendo isso, gente? Então ele precisa, mas, cara, ele pode cair, ele pode se quebrar. Eu já vi situação de voo, de pegar turbulência tão sinistra, de ser arremessado, o comissário. Mas ele estava andando pelo meio para ajudar pessoas. Eu lembro que teve uma situação que até a pessoa estava caindo, e eu, como sou grande e tenho a questão aeronáutica, eu vi a situação, o que eu fiz? Eu travei a pessoa, né, que sentou no coisa, e eu travei ali, consegui segurar. Aí a pessoa olhou para mim depois, muito obrigado. Pronto. Eu tinha força suficiente, eu sabia o que estava, eu tinha noção do que estava acontecendo, eu me prontifiquei a ajudar. Tranquilo, vida que segue. Obrigado. Na hora de acabar, o comandante, muito obrigado. Chegou ao ouvido do comandante, aquele cara ali foi o que ajudou para que não houvesse ninguém saísse machucado, o comissário não saísse machucado. Beleza, fiz o meu papel. Por quê? Porque tem horas que a gente está sentado no banco, a gente só é membro, ou quer dizer, passageiro. Mas a gente sabe o que precisa fazer. E não é por simplesmente você sabendo o que tem que fazer, você se contentar, tipo assim, não, a responsabilidade é dele. Eu sou aeronauta, mas hoje eu estou de passageiro. Hoje eu quero só curtir. Hoje eu quero só o meu destino, o meu paraíso. Hoje eu não estou trabalhando. Pô, mas você tem esse curso. Olho para você e falo, pô, você tem um curso eu acho que você fez um curso comigo de comissário. Não, agora eu estou de férias. Eu estou de férias, eu não quero não quero saber. E aí tem profissões como de um médico, como de um militar, como de um bombeiro, que mesmo de férias, meio aposentado, diante de uma situação de perigo, ele tem um juramento que obriga com que ele faça alguma coisa diante de uma situação de perigo, diante de uma situação adversa. Então, normalmente, quando alguém grita, já tem algum médico a bordo? Não é isso? Não sei se alguém já viu alguém passando mal. Alguém é médico? Alguém é enfermeiro? Aí já, por gentileza, vem aqui que vamos explicar o que está acontecendo para você dar uma orientação. Porque não quer dizer que você seja comissário, que você tenha que saber tudo de como proceder dentro de um avião. Até mesmo porque, se houver uma situação um pouco mais grave do que você vai fazer, você sabe a quem recorrer. Você recorre à cabine. Pois bem, para fechar esse pacote, a gente ainda vai em mais uma pessoa. A gente vai no mecânico de voo. Esse aí, tem gente aqui que vai se identificar. Porque o mecânico de voo, ele está ligado se o pneu foi apertado com um torquímetro na pressão certa do parafuso para a roda não se soltar. Ele sabe se o óleo hidráulico daquele trem de pouso foi trocado na inspeção correta para na hora que der o baque no chão, não vir a ter um acidente. Ele analisa se os vidros estão selados corretamente para que não haja nenhuma descompressão. Ele consegue entender aquelas aletas do motor, se eles estão amassados ou não, para não comprometer o voo. Traduzindo, o mecânico de voo
que, na verdade, trabalha em solo, e aí você vai entender semana que vem, como eu falei para você, a gente está falando hoje da aviação civil. Semana que vem a gente vai fazer um paralelo em cima da aviação militar, que aí é uma outra história, em outro enquadramento bíblico, que vai falar de outros dons espirituais. Então ele vai ali, por mais que ele seja um mecânico de solo, ele está preparando tudo para que quando as portas se fecharem, ele tem a convicção que vai dar tudo certo. Ele confia no trabalho que ele fez. Ele fez um bom trabalho de base. Ele cuidou para que não houvesse nenhum problema, nem nenhuma ruptura na igreja. Ou, quer dizer, na aeronave. Então ele fala, não, essa nave está íntegra, está perfeita. Você voaria nela? Com certeza, porque eu tenho função de já preparar o próximo pouso. Mas eu tenho certeza que eles vão até onde precisam ir e vão voltar em segurança, porque eu assinei o cartão de inspeção. Pode decolar tranquilo, comandante. Eu estou aqui, eu estou como seu apoio. Eu mesmo cuidei da manutenção, eu abasteci esse avião. Eu prestei atenção na qualidade do combustível, não se preocupe. Faça o que o senhor foi treinado para fazer, que todo o mais o senhor tem o meu apoio. E aí, quando a gente sai da aviação civil e entra na igreja, a gente vê esse exatamente o papel do diácono. O diácono tem exatamente isso, a função de fazer todo o preparo para que a aeronave decole. Imagina se o pastor auxiliar tivesse, não, quem está com sede, não, eu estou com dor de ouvido, tem uma coberta para mim, mas calma aí que eu vou lá abastecer. Não! Cada um tem uma função muito específica. E essa aeronave não vai decolar se cada um não cumprir o seu papel. Não adianta você ter uma aeronave lotada de passageiros e não ter tripulante. Completei todos os lugares, perfeito. Alguém abasteceu? Ninguém abasteceu. Não vai a lugar nenhum. Amém, igreja? Então a gente precisa entender, e aí eu convido você a fazer não só o paralelo disso, mas também da igreja, mas fazer um paralelo da sua casa. Na sua casa precisa ter piloto, precisa ter auxiliar, precisa ter gente para cuidar, para operar. Talvez na sua casa, por ser menos pessoa, você até faça mais de um papel, eu entendo. Talvez a gente possa fazer um paralelo de um Cessna, de um avião pequeno, né? Que ajuda o piloto que vai cuidar do abastecimento, né? Mas de repente o copiloto vai ver a carta. E talvez tenha mais 3, 4 bancos para você levar o VIP. E talvez esse VIP seja sua mãe, talvez esse VIP seja seus filhos. Talvez esse VIP seja um avô que você cuida. Traduzindo, aquilo ali é aquele Cessna, aquele aviãozinho, é a tua família. Onde precisa que tudo esteja perfeito para que não venha correr riscos. E eu termino essa mensagem chamando a mais uma posição, que é a equipe de apoio ao solo. E aí você já deve ter chegado no saguão, vocês todos que já viajaram, e viram o quê? E aí eu posso até abrir mais para quem não viajou de avião, fazer um paralelo da rodoviária. A Novo Rio, por exemplo, no Rio, e a do Tietê, que são duas grandes. Talvez você esteja vendo numa cidade pequena, talvez não tenha isso. Mas o motorista para ali o seu grande ônibus, assim como no aeroporto, o piloto passa com a tripulação para dentro da aeronave para começar a fazer os cheques necessários. E você está sentado aí no saguão. O que você faz? Você levanta e vai atrás dele, por simplesmente? Não. Tem uma equipe de apoio ao solo que vai estar ali falando: atenção, pessoal que está indo Rio Fortaleza no voo número tal, da companhia tal, decolagem esta hora, embarque no portão número tal. Lembrando-se que você precisa ter o seu cartão de embarque na mão junto com a sua identidade. Não é isso? Por que isso? Porque a equipe de apoio ao solo vai, entre outras coisas, cuidar para que aquele lugar certo seja ocupado pela pessoa certa. Eita ferro. E eu vou te dizer uma coisa. Não há de se falar pura e simplesmente de maiores e menores, mas há de falar de grande importância na estrutura como um todo. Porque todos terão o seu galardão, digo, salário, no final do mês. Então, aquela pessoa que está ali, ela está vendo, não, essa aeronave tem 200 assentos, e ela olha para a filha e fala: cara, tem 300 pessoas aqui. Vão entrar as 300? É responsabilidade dela.
Não, calma aí, gente. Vamos ver aqui, tem alguma coisa. Deixa eu ver seu cartão de embarque. Pô, cara, isso aqui não é o seu voo. O seu voo é daqui a 15 minutos. Então, eu vou pedir para você sentar lá, aguardar mais um pouco, né? Dar um tempo, procurar alguma das nossas lojas de conveniência, né? De repente você se distrai um pouco, porque não é esse o seu voo próximo. Não, mas eu quero ir agora, eu estou atrasado. Eu sei que você está atrasado. Mas eu tenho a responsabilidade de cuidar para que cada pessoa esteja na posição certa. Porque não adianta deixar que as coisas aconteçam de qualquer forma. E aí o obreiro, ou digo, a equipe de apoio ao solo, tem essa função de ajudar, de ajustar, de coordenar, de receber. E aí, de repente, você tem um obreiro na portaria da igreja. Opa, seja bem-vindo aí. Eu queria assistir um culto na Goel. É Goel aqui mesmo. Esse aqui é Goel? É. Por enquanto, isso aqui é Goel. Por enquanto. Mas é daqui que vai decolar. É daqui que vai decolar. Mas essa pista tem... tu não tem noção do que essa aeronave é capaz de fazer. Você não tem noção. Você não sabe quem é o nosso mecânico. Você viu quem está na comissaria? Pô, meu amigo, pode botar teu cinto que está tudo tranquilo. Copiloto, puxa o meirinho do copiloto para você ver só quantas horas de voo tem. Amém, igreja? Com isso eu termino dizendo para você. Nós não temos, por simplesmente, maiores e menores. Nós temos pessoas que cuidam para que haja um perfeito funcionamento da malha aérea. E essas pessoas, quando bem coordenadas, fazendo perfeitamente o seu papel, permitem com que essa aeronave decole rumo a Jerusalém Celestial, que é o nosso pouso final. Então eu te convido a refletir se você tem estado à margem do aeroporto, se você tem andado à margem da sala de embarque. Às vezes você já até chegou no aeroporto, tem gente que está perdida dentro do aeroporto. Quem já viu isso? Gente andando de um lado, por que eu estou perdida? Mas você já está no aeroporto. Não, o importante é chegar no aeroporto. Não, o importante não é chegar no aeroporto. O chegar no aeroporto é uma das etapas da sua bem-sucedida viagem. Você agora tem que achar o check-in. Depois do check-in, você tem que achar o teu portão de embarque. Depois do portão, agora você tem que achar em que lugar que teu avião vai sair. E uma vez lá, você tem que estar de posse da sua passagem, da sua identidade, para ter certeza que é você. Porque ninguém entra no lugar um do outro. Oh, mistério, aleluia. Ninguém toma o lugar do outro nesse avião. Mas eu sou filho dele. Não, meu filho, o nome que está aqui é do teu pai, não é o teu. Lá, xureca. Não é meu marido, eu estou aqui, eu não vim no lugar dele. Não tem isso. A vaga é dele. A vaga é do esposo, a vaga é da esposa. Mas é o mesmo sobrenome, não importa. A cadeira é individual. Então, eu quero convidar você a fazer o seu check-in. A decidir colocar o teu nome nesse voo. Porque uma coisa eu posso te garantir. Essas vão ser as melhores eternas férias da sua vida. Amém, igreja? Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus.